Pronto, já estamos ao vivo aqui na página da Casa de João Irmão Francisco, para dar início à nossa atividade. Recebendo mais uma vez o nosso amigo Tarcísio, que se disponibilizou a estar conosco aqui todos os domingos, discutindo tópicos do Evangelho, questões relativas ao Espiritismo. E hoje ele veio falar sobre a tarefa do médium, né? Vamos ouvir daqui a pouco as considerações que ele tem a fazer com relação ao tema. Aguardar só alguns minutos enquanto as pessoas começam a receber as notificações para acessar o vídeo. Agradecer já a presença das pessoas que já estão assistindo a gente. Cumprimentar aqui Zuleide. Boa noite, Zuleide. Zuleide, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Gorete. Boa noite, Gorete. Seja bem-vinda. Boa noite, Fran. Seja bem-vinda. O Wilton também já está assistindo. Boa noite. Selma. Boa noite também. Edneide. Sejam todos bem-vindos. E antes da gente passar a palavra para o Tarcísio, para ele começar a exposição dele, de hoje, eu convido a todos para que a gente se una numa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao nosso irmão maior por nos permitir estarmos aqui mais uma vez reunidos, utilizando os recursos da tecnologia, agradecendo a ele também a ajuda, o apoio, a direção dos bons espíritos que nos acompanham, pedindo a ele que nos facilite a conexão com esses amigos do plano espiritual, permitindo assim que a gente extraia dessas conversas que temos aqui os ensinamentos necessários a serem aplicados na nossa jornada. Te pedimos também, Senhor Jesus, que derrame sobre todo o planeta a tua luz de paz, de fé, de esperança, reforçando em cada um de nós que compõe essa humanidade aqui habitante, a nossa coragem de enfrentar os desafios, a nossa determinação de nos tornarmos pessoas melhores e de nos tornarmos instrumentos mais úteis aos próximos na implantação da tua paz na Terra, Senhor. Permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tarcísio, a casa é sua, fique à vontade. Eu vou ficar aqui na retaguarda.
Obrigado, Felipe. Boa noite a todos os meus irmãos. E sempre uma alegria estar aqui com vocês, nessa casa tão abençoada. E eu queria só pegar esse detalhezinho do Felipe ao final, que nós ajudemos o Cristo a implantar a sua doutrina de luz, a sua paz na terra, a sua paz entre os homens. Dá-nos força, Senhor, e dá-nos luz para que nós possamos implantar o teu evangelho no planeta. E essa frase do Felipe tem muito a ver com isso. Médium, um instrumento primoroso do Cristo. Evidentemente que eu não vou discutir aqui, eu não vou falar sobre o que é o médium, o que é mediunidade. É que essa semana, eu lendo mais um trecho do livro Cartas do Coração, de diversos autores, o André Luiz brinda-nos pela psicografia de Chico Xavier com um sentimento, com uma lição belíssima sobre os médiuns. O título é Médiuns. Só isso, Médiuns. E eu achei muito oportuno de a gente conversar sobre isso que a gente já faz. Por exemplo, eu falar de médiuns para um Tito, a Fran, que já está tão acostumada, é chover no molhado, né? Eles, que são médiuns, melhor do que ninguém para entender. É que essa mediunidade, como abrange todos nós, de uma forma ou de outra, para que o Rui Guerra tem uma música muito bacana, assim, essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Para que esse planeta cumpra o seu ideal de amor, passando desse estágio evolutivo para um próximo, é preciso que nós nos conscientizemos de que o amor é a grande ferramenta, é o grande momento, é o grande lance para que a gente possa passar para ao outro estágio melhor do que esse, e mais outro, nessa caminhada de aperfeiçoamento. Então, essa reflexão que André Luiz faz, eu achei muito interessante. E me lembrei muito do nosso domingo. Então, eu vou contar 3 coisinhas sobre mediunidade, 2, 3 coisinhas sobre mediunidade, que todo mundo já sabe. Vou contar algumas histórias de mediunidade, para depois vir para esse texto, essa reflexão belíssima de André Luiz, que se chama Médiuns e que é o item 13 do livro Cartas do Coração, de diversos autores, a primeira parte, a psicografia de Chico Xavier. Bem, primeiramente, de forma muito en passant, dizer que o médium é aquela pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens, né? Diversas formas de mediunidade, evidência, psicografia, intuição, né? Diversas formas de... Então a gente já tem uma ideia do que é o médium, que todos nós, mais ou menos, temos um pouco desse dom, não é? Que não nos diferencia, que não devemos receber como alguma coisa que nos torne melhor, ao contrário. O maior aqui, onde Jesus está, é o menor que se fizer aqui na Terra, o mais humilde. Né? Então ele vem com um compromisso médium, vem com um compromisso de amor, de transformação do planeta, transformando-se a si mesmo muito forte. Quando o Espiritismo foi revelado por Kardec em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, as antigas crenças em bruxos e bruxas, né, perderam a força e abriram espaço para uma nova matriz de conhecimento. Até então era a história do bruxo, da bruxa, né, e tudo. Né? Quando veio o Livro dos Espíritos, opa, não tem esse negócio de bruxo, não, isso aí
Isso aí é mediunidade. Qualquer um pode ter, uns mais, outros menos. Né? Nas revelações espíritas, com essa revelação da doutrina espírita por Kardec, século XIX, nos anos 1857, a partir daí, a sociedade passa a compreender que somos todos médiuns. Todos sentimos a influenciação, uns mais ou outros menos, das entidades dos espíritos encarnados. E que nessa relação existente entre os dois planos da vida, nós somos todos, a todo momento, a todo instante, bombardeados por sentimentos e pensamentos oriundos dos amigos ou daqueles que não gostam muito da gente, que estão no outro plano. Né? Então, a importância que tem o Espiritismo em nossas vidas. A Joana de Ângeles diz, tem uma frase belíssima, né? E o Espiritismo, sabe, é essa luz que vem nos ajudar a ter um entendimento real da vida. E é interessante o Divaldo Franco. Quando o Divaldo conheceu o verdadeiro, se apropriou da essência do Espiritismo, que é o cristianismo primitivo, retivo, tal como o Cristo Nolo deu há mais de 2000 anos, todas as dúvidas dele se acabaram. Então o Espiritismo vem, sabe, com a sua ciência, a ciência do Espírito, enquanto filosofia, enquanto religião, tirar todas as dúvidas que, porventura, sobrepairavam até então na humanidade. A questão é que nem todos conhecem, nem todos estão também no tempo exato para entendê-lo, para aceitá-lo. Conheço muita gente boa, do coração belíssimo, que a gente poderia categorizar a condição de espírita, tamanha a envergadura moral, mas que não acredita na reencarnação, por exemplo. Já vi muitos deles, né? E o Espiritismo aprofunda esse entendimento, o entendimento de Deus e de Jesus. Nós não fomos colocados aqui ao acaso. Aquilo que nós recebemos hoje, daquilo que a gente chama de dor, de sofrimento, nada mais é a justiça divina nos encontrando. O Espiritismo abre-nos o entendimento acerca das nossas dores, de onde viemos, para onde vamos. E sobre médium, que é o Espiritismo que traz esse conceito tão bem apropriado. Eu gostaria de abrir só um parênteses para dizer duas coisinhas sobre esse Espiritismo que abre-nos a inteligência e o coração para um outro entendimento de vida, o real. O Espiritismo não é apenas o consolador da Terra, é o renovador do eu. O Espiritismo é o renovador do eu. Meus irmãos e minhas irmãs que estão nos ouvindo. O Espiritismo não constitui somente a iluminação das massas, é lâmpada acesa para o coração do homem. Não é iluminação das massas, é a luz que se acende para iluminar o coração do homem. Não é simplesmente boa nova no espírito popular, é a nova mensagem de redenção do indivíduo. E é a gente saber por que é que estamos aqui, por que essas dores. Então, é a redenção do indivíduo, porque agora eu sei que se hoje eu sofro por dívida minha, por cometimentos equivocados do passado, eu agora digo, peraí, não vou mais fazer aquilo. Ou como diz o seu Léo, se o caba não aprendeu, é porque a dor ainda foi pouca. O seu Léo dizia isso, né, Tito? A dor foi pouco ainda. Talvez careça um pouco mais de dor para poder tirar melhor proveito do ensinamento. Espiritismo não é apenas a fonte miraculosa da graça, é campo do esforço próprio. É cada um, é de si para consigo, é o meu esforço próprio para que eu dê um passo mais adiante, cada vez mais. Pelo conhece-te a ti mesmo, é conhecer-me cada vez mais, é renovar-me, é me amar, como dissemos no domingo passado.
não é somente técnica de salvação para todos. O Espiritismo não é somente uma técnica de salvação para todos. É o processo de solução exata aos problemas de cada um. Não se resume a palácios de princípios sublimes do corpo ciclópico dos séculos. O Espiritismo é a casa de trabalho regenerador de cada um. É motor destinado à elevação pessoal. O Espiritismo, portanto, por esse texto aqui de André Luiz, bem a gente percebe que cada um, o Espiritismo é para a nossa melhoria, melhoria de cada um, para a transformação, para o aprendizado, o aperfeiçoamento, o autoaprimoramento de cada um. O Espiritismo, pois, ensina-nos, André Luiz, que não santifique o homem pode ser atividade respeitável, mas não edificará no mundo o reino de Deus. Então, esse é o Espiritismo. Por que é que eu fiz questão de dizê-lo? Porque é ele que nos conceitua, que nos coloca melhor o entendimento do que é o médium. E o nosso título hoje é Instrumento Primoroso de Deus, esse médium, como instrumento primoroso de Deus, de Jesus, do Cristo. Ou seja, instrumento primoroso do Mestre, que veio nos ensinar e vivenciou o amor. Então, se a gente tomar o modelo como nosso guia e começarmos essa atitude séria, como médiums, nós seremos ceareiros do Mestre, nós seremos seus amigos, os enviados dele na modernidade, para fazer a diferença no mundo novo. Esse mundo novo que está lá fora, ele tem que começar a renovar-se em cada um de nós. Por isso, aquela leitura anterior sobre o Espiritismo é para cada um de nós, para acender as luzes de cada um de nós. Nesse diapasão, pois, é necessário que a gente fale bem antes também sobre a educação ou desenvolvimento do médium. E Divaldo Franco, no livro Médiuns e Mediunidade, pelo espírito, que era cearense, né? Viana de Carvalho, nos ensina que à medida que o médium se torna mais hábil e aprimorado, melhores requisitos são colocados para a realização do ministério abraçado. Ou seja, quanto mais eu me aprimorar, quanto mais habilidade eu tiver pelo amor e pelo estudo, melhores as condições de entender a intercomunicação entre os dois planos na perspectiva única do amor ao próximo. Mediunidade é para utilização a bem do outro. Vamos pegar aqui um médium como Chico Xavier. Um homem chamado amor. A vida toda consagrada ao trabalho ao próximo. Um total esquecimento de si. Pelo menos é o que a gente sabe. Bezerra de Menezes, por exemplo. Fabuloso. Fabuloso, não no sentido de jogarmos, sabe, confetes, mas de admirarmos nele, em Bezerra, lá do Riacho do Sangue, a capacidade de amar, o enfrentamento como homem comum, as adversidades do seu tempo, fincando bandeiras de amor por onde passava. Esse aqui é o médium. É a chamada mediunidade do céu para a terra, e não a da terra para o céu. É aquela que nos faz entender que é com Cristo que devemos atuar para a nossa melhoria e, por conseguinte, do planeta. Nesse sentido, as orientações fornecidas pelo Espiritismo, o esforço e a dedicação são fatores preponderantes. Então, a orientação do Espiritismo, o esforço do médium e a dedicação são fatores preponderantes para que ele torne essa capacidade que Deus lhe deu numa ferramenta primorosa do Cristo, aqui na Terra. E aí vem a necessidade do estudo. Aqui, esforço, dedicação, orientações fornecidas, é preciso estudo. E é muito bacana isso que a Casa de João Irmão Francisco faz
com seus estudos. O amor e a instrução, as duas asas. Não foi a instrução e o amor e a instrução. Então, essa instrução, esse estudo, é fundamental que o tenhamos para compreendermos a magnitude dessa missão do médium. E Chico Xavier, no livrinho O Consolador, que foi seu Léo que me apresentou o Consolador, por sinal. O Chico diz assim, psicografando Emmanuel: o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Aquilo que a gente disse do Espiritismo aqui embaixo e que já falamos aqui acima. O médium precisa estudar bastante para a sua própria iluminação. Somente desse modo poderá o médium habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada. O estudo, agora é Leon Denis, olha a importância do estudo. O médium tem que estudar. Agora, Leon Denis, no livro chamado No Invisível, o estudo proporcionará conhecimento ao médium, orientando-o a respeito da natureza dos espíritos que utilizarão sua faculdade mediúnica. Então, os espíritos não vão utilizar a faculdade mediúnica da pessoa? Então, o estudo vai proporcionar conhecimento ao médium nessa troca de intercâmbio, quando eles forem se utilizar do nosso veículo físico para a sua mensagem, para a sua nota, para o seu entendimento do que temos do outro lado e que é útil saibamos aqui, ouvindo, tratarmos das nossas moléstias, enfim, seja o que for. A mensagem que ele venha nos dizer, elucidando quanto às bases dessas relações. Temos também, se o estudo é necessário também autoconhecimento e moralização. Peraí. Então, é preciso estudo, é preciso que nós estudemos, para facilitar, inclusive, né, a comunhão, o casamento entre o espírito e o médium. Autoconhecimento e moralização. Autoconhecimento, conheçamos-nos. Nós vimos na vez passada, no domingo passado. Preciso que nós nos conheçamos e que nos moralizemos. E aqui é Ângel Aguaró, no livro Autoeducação, que nos ensina o empenho do médium em se moralizar, na verdade, deve fazer parte do processo global de sua autoeducação. O empenho do médium em se moralizar faz parte da sua autoeducação. Isto porque, desenvolvida no homem a razão ao ponto de lhe tornar possível julgar e discernir, chega ele ao período em que, pelo desenvolvimento do seu livre-arbítrio, assumindo a responsabilidade dos seus atos, lhe cumpre tomar sobre si a tarefa da própria educação. Educar-nos. E ele torna, a dizer o mesmo Ângel Aguaró, a criatura humana deve procurar conhecer-se a si mesma, para saber como orientar sua autoeducação. Ora, mas se eu preciso me autoeducar, educar-me para a vida, para o mundo, para caminhar com Cristo, eu preciso me conhecer. Educar-me para conhecer-me a mim mesmo. Outro detalhe, então, se eu preciso de estudo, se eu preciso me educar e me moralizar, vem um terceiro aspecto, que é a importância do trabalho contínuo no bem. Revisando, parecendo aqueles professores de cursinho, dissemos inicialmente da necessidade do estudo, para que o médium se aprimore no serviço a que ele é chamado. Depois, necessidade de autoconhecimento e de moralização. E agora, importância do trabalho contínuo no bem. Ou seja, a gente transformar a generosidade dos nossos corações. A caridade é alguma coisa incessante, continuada.
E aqui nós vamos a Chico Xavier e Valdo Vieira, no livro O Espírito da Verdade, diversos autores espirituais. Esse daqui é na psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Diz assim: na importância do trabalho contínuo no bem. É imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas superiores, mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam as nossas experiências. Aí ele diz: o médium vigilante, mesmo quando no início das suas tarefas, procura estar atento às artimanhas e aos assaltos dos nossos irmãos retardatários que habitam o plano espiritual. Então, é preciso que nós caminhemos no bem, que os nossos pensamentos modifiquem pensamentos mais elevados, sentimentos mais elevados, emoções mais elevadas, para que a gente possa ter uma abertura melhor no nosso coração, para que o Cristo nele se instale e a gente possa ser primoroso trabalhador dele. E aqui cabe-nos dizer que quanto mais a gente ama, quanto mais a gente ora, vigia, quanto mais as nossas atenções se voltam para a caridade, que é a nossa grande busca, o nosso grande farol, a grande luz que nos salva, que nos ilumina. O amor apaga uma multidão de pecados. Então, quanto mais nós nos elevarmos moral, espiritualmente, pela prática do bem, pela paz interior que conquistarmos, menos sofreremos o assédio das sombras. E aqui vale a gente ler rapidinho, viu, Tito, um livro do Chico e do Valdo, que é o Espírito de Verdade, num capítulo muito especial chamado Decálogo para os Médiuns. Decálogo para os Médiuns. As 10 leis para os médiuns. Ok? Primeiro mandamento. O aprendiz da mediunidade deve render culto ao dever. Não o dever no sentido físico do trabalho, mas o dever moral. O dever da consciência reta, de irmos somente até onde a gente não pode avançar no terreno, na liberdade do outro. Então, o aprendiz, aquele que está aprendendo a mediunidade, ele deve render culto ao dever. O dever moral, o dever cristão, de fazer ao outro o que ele gostaria que o outro lhe fizesse. 2, trabalhar espontaneamente, servir sem pedir recompensa. 3, não acreditar-se superior ou inferior a ninguém. Superior, o orgulho, a vaidade de que, porque é médium, é um ser diferenciado na Terra entre os homens comuns. Ou inferior. Lembram da vez passada, quando nós falamos no amor, no alto amor? Aceitemos-nos como somos. Nós vamos ver já uma história muito interessante de um médium que poderia ter sido, que foi muito parecido com o Chico Xavier. Um homem simples, rude, mas de muito amor no coração. 4, não esperar recompensas no mundo. Espere as recompensas de Deus. A sua consciência retamente cumprida, tá? Cumprida. Nada de esperar de recompensas do mundo. Quem faz para esperar recompensas do mundo já teve o seu quinhão. Esperemos as recompensas do céu, do alto. 5, não centralizar as tarefas em sua pessoa.
sabe? Não, tudo é comigo, deixa comigo aqui que eu sou. Não. Vivemos em regime de interdependência. Os mais simples, tantas vezes, têm muita importância na condução dos destinos da Terra, de uma sociedade, de um centro espírita, de uma comunidade. E aqui tem uma história muito interessante que o irmão X conta, de um médico que foi chamado a andar 26 quilômetros para assistir um doente, e como nessa época, há muito tempo, não tinha carro, transporte disponível, ele foi num cavalo. Só que o cavalo adoeceu quando chegou lá e ele precisava voltar. E na volta, ele procurou uma pessoa lá nessa cidade que só tinha manga larga. Não, vou pagar o manga larga para dar 26 quilômetros para não sei onde. Aí foi num outro Aras. Não, aqui nós só temos um quarto de milha, são todos vencedores. Não, só cavalos árabes, ninguém. Até que ele lembrou-se de um rapaz bem pobrezinho que tinha um burro. Burro manco e cego. E esse médico foi lá e pediu o burro, e o homem disse, na hora, pode levar. E entre tropeço, queda, o burro até que andou uns 26 quilômetros e deixou o médico lá onde ele queria. Moral da história. Às vezes, a satisfação de algo que nós precisamos está num burro manco, em vez de um cavalo manga larga, quarto de milha, a história toda. Então, não centralizar na gente, sabe, acharmos que somos assim, sabe, o ponto de atenção do mundo. Todos têm importância. Às vezes o menor transforma-se no maior. Né? 6. Não se deixar conduzir pelas dúvidas. Não se deixar conduzir pelas dúvidas. Se você estuda, se você ama muito, se você instrui muito, como nós dissemos aqui, que o estudo é importantíssimo, então não se deixe levar por dúvida. Mas será que foi isso? Não. Ou é ou não é. Esse é o conhecimento. Você está lidando com espíritos. E aqui vale a gente retomar aquele pensamento de Carl Jung, que diz que você pode deter todas as técnicas, todos os processos, mas quando em contato com a outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, nós estamos lidando com gente, com irmãos, com dificuldades no outro plano, sofredores, ou aqueles que vêm agressivos, querendo vingança, então você está falando com eles. E o que é que eles são nas nossas vidas? Ou aparecem em nossas vidas, lá nas mesas mediúnicas, onde seja o seu campo de atuação. São pessoas que estão precisando do nosso amor, da nossa compreensão, até para mudança de direção pelo caminho que escolheram traçar, que não são maus, apenas não conhecem a verdade ainda. 7, já estudamos, estudar sempre. 8, evitar a irritação. A afobação faz com que você jogue adrenalina no corpo, e aí o seu nível consciencial não fica legal, fica todo estourado. Você fica com aquela pilha e tudo que vem, você não vai ter a paz de enxergar o problema com paciência, sabe, tendo a tranquilidade de resolver. Com afobação e enfesamento não dá. É por isso que diz, evite a irritação. 9, desculpar incessantemente. Como é que um médium que está com o coração vinagrado, cheio de sombra, vai querer ousar trabalhar esse contato entre os espíritos num trabalho de Jesus? Isso aqui, melhor do que ninguém, é o meu amigo Tito, que lida com isso já há tanto tempo. Aqui, Tito, é só uma lembrança para a gente poder já chegar aqui no texto do André Luiz, tá? Eu precisei fazer essa abertura, e se eu, porventura, estiver saindo do prumo, porque o doutor aqui é você me avisa. E 10, não tem... Olha, aqui, essa é uma indicação para o meu amigo Tito. Não temer perseguidores quando nas esferas de caridade e de amor em benefício do próximo. Não temer quando você está em tarefa de amor e benefício do próximo. Não temer os perseguidores. Ou seja, ir de moral elevada. E isso eu conheci
dois centros espíritas, praticamente. O GEPOL e o SEGEPA. Eu não tive... Então, e no SEGEPA, eu praticamente não conhecia o trabalho mediúnico, mas com o seu Léo eu conhecia bem. Aquela história que o seu Léo dizia sempre, né, que é verdade, da autoridade moral, com o amor dentro do coração para lidar com esses espíritos. Sabe? Então tem que ter essa moral e não temer esses perseguidores quando estamos em tarefa por Jesus, em trabalho por Jesus. Ok? E ele diz aqui uma outra coisa bacana sobre a questão do nosso pensamento. Né? Energia pura, ele diz. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Se você está com medo, se você tem medo, você associa o medo a você e você é canal para que aquele medo se transfigure e se materialize sob quaisquer formas em você ou naquele que pretende lhe acertar. Né? Toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre. Vida nobre. Necessidade de vida nobre. O médium tem a necessidade de vida nobre a fim de atrair pensamentos que o enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida. Epa, lá. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço ao semelhante, respeito à natureza, respeitar a natureza, constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Isso quem nos fala é André Luiz, nos Domínios da Mediunidade. E mais uma para a gente finalizar, a necessidade de aprender a relacionar-se com o mundo espiritual. Para conquistar a posição de trabalho que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores, que nos enalteçam o roteiro, é necessário concretizar a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho da nossa conversão ao amor santificante. Então, relacionar-me com o mundo espiritual, ser simpático a ele, está muito na dependência daquilo que nós somos interiormente. Portanto, precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza das nossas ideias. Então, se as nossas ideias, se os nossos pensamentos, sentimentos são do bem, atrairemos, por afinidade, esse bem. Não é? E os médiuns investidos no mandato mediúnico, a mediunidade deve ser sempre entendida como um instrumento que Deus nos concede. Ok? Faltando 20 minutos, essa abertura, ainda não chegamos aqui nos médiuns, é só uma abertura, e eu vou contar 3 casos rapidinhos para a gente passar para aquele nosso texto médiuns, que ensejou a gente vir bater esse papo aqui. Seria até o caso, Tito, de você fazer um aprofundamento nesse tema, num dia da semana qualquer, aprofundando sobre o trabalho que é feito na casa. E o que eu tenho observado quando eu vou aí às terças-feiras é que muitas psicografias que o Felipe lê, elas são importantíssimas. É o outro plano comunicando-se conosco, sabe? Então, do trabalho mediúnico que é feito na casa, do que isso representa a benefício das pessoas que procuram essa seara espírita. Aí tem a experiência de Joel. Essa experiência é muito interessante.
Joel era um clarividente que abusou da faculdade de ver o passado. Olha a importância que nós temos de entender o que é a mediunidade com Jesus, que é a mediunidade de cima para baixo, ou seja, dos céus para a terra. Joel, ele tinha esse dom, essa mediunidade de rever o passado. Revia o passado. Ele ia lá no passado e, sabe, e conversava e sabia tudo do que aconteceu com ele, com os amigos dele. Procurava saber daqueles amigos dele do passado o que é que eles estavam fazendo, foram fazer nas encarnações futuras, precedentes ou na atual. E só que ele diz assim: Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa. E ele não utilizou, Joel, essa mente maravilhosa no mistério justo que seria. Olha, já pensou um camarada que consegue ir lá no passado e investigar tudo para trabalhar? Olha a possibilidade que Joel tinha de tratar traumas de irmãos, né? Já pensou a importância que ele tinha de conceder a graça de um tratamento? Olha, você é assim porque você era daquele jeito. Isso aí era terapia de vida passada, era TVT, né? Joel fazia isso. E voltava de lá e dizia: meu amigo, essa sua fobia por escuro, por exemplo, vem de uma época assim, 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 você deve... Só que ele não utilizou isso a benefício coletivo, ele utilizou para a satisfação de seus caprichos. Aí, como um padre, ele foi um padre chamado Monsenhor Alejandro Pissarro. Esse padre não fez muita coisa boa por aí, aí ele foi, enquanto padre, né, ele foi até o passado dele, viu que era um padre, aí começou a lembrar-se dos amigos dele. Um que era bacana, continuava fazendo bem, outro que foi inquisidor na Espanha, veio aleijado e cego para a terra, enfim. O Joel não utilizou essa lente poderosa de ir até o passado, a bem coletivo, como instrumento de Jesus. E se deu muito mal. Aí ele diz ao final: eu que renascera recordando lá no passado, para edificar alguma coisa útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Utilizou esses mergulhos no passado para a satisfação do eu dele. Perdi a oportunidade bendita de redenção, e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Aí, sabe onde é que ele estava? Quando ele deu esse testemunho aqui, isso está no livro Os Mensageiros, de André Luiz. Ele estava no nosso lar se tratando. De repente, ele estava aqui conversando com o André Luiz, e de repente, o espírito dele vai lá para trás, aí ele começa a ver alucinações, porque ele malversou esse dom que ele tinha. Então ele ficava alucinado, sabe? Era preciso que viesse algum passe, meu irmão, para ele poder se tranquilizar. Com o meu erro, a mente se desequilibrou e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. E é isso que a gente vê muito, né? Médiuns que malversaram o carimbo que Deus colocou em seus corações para utilizarem desses recursos de amor ao próximo em benefício deles mesmos. Aí a loucura pode ser tantas vezes suas companheiras, né? Amemos, pois. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Essa é a história de Joel. Mas tem também a pergunta chamada A Pergunta do Guia, que é a Dona Maria Rita. Essa história é bem interessante. Que ela era uma médium de incorporação que desejava saber se já tinha merecimento suficiente para se livrar de vez de uns males que perturbavam ela. Essa história é do Hilário Silva. Essa senhora, apesar dos achaques, das doenças que ela tinha, ela era muito devotada aos serviços, na casa espírita. Trabalhava com afinco organizando a sopa, confeccionava enxoval com a menina, dava passe, orientava jovem.
e todo o tempo com aquelas dores, com aquelas doenças, aquele negócio todo, até que um dia ela cansou e diante do mentor espiritual dela chamado Logogrifo, qual o nome do cara? Logogrifo. Ela perguntou, oh, rapaz, quando é que eu vou, quando é que vai parar essas minhas dores? Eu que sou uma trabalhadora e todo mundo vê aqui o meu trabalho, quando é que vai parar? Aí o Logogrifo diz assim, e se você se liberasse dessas pequeninas indisposições orgânicas que a mantêm vinculadas à fé, distanciando-se do caminho em que vem cumprindo com fidelidade os deveres que lhe competem? Ou seja, não será que é por causa desses achaques, dessas indisposições físicas? Não será por causa disso que você é uma mulher de tanta fé e está trabalhando pelo nosso próximo? Se Deus tirasse essas indisposições, será que tu ainda estava aqui dentro do centro espírita fazendo tudo isso? Era essa pergunta que Logogrifo fez a ela. Essa história está no livro Tem de Bom Ânimo, de diversos autores, nesse caso aqui é Chico e o Carlos Bacelli. A outra é A Queda de Otávio. Otávio é um mensageiro que teve a sua experiência fracassada na área mediúnica. Vou contar bem rapidinho, que está faltando só 12 minutos. Otávio passou 30 anos sendo preparado para vir à Terra, reencarnar e tratar com a sua mediunidade de 6 pessoas. Essas 6 pessoas já começaram a ajudá-lo enquanto ele estava no nosso lar. Depois de ele contrair dívidas enormes na esfera carnal aqui, que ele vai bater lá no nosso lar, ele contraiu muitos débitos, né? Sendo atendido por irmãos dedicados que revelaram-se para ele, incansáveis amigos, ele se preparou durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar dívidas. Tudo bacana, ele veio. Aí, lá em cima já foi dito, ó, com 20 anos, e sim, aí tinha 6 companheiros lá que começaram a ajudar ele. 6 lá. E disseram para ele, esses 6 companheiros voltarão para você ajudar lá, como órfãos. 6 órfãos te esperam nessa reencarnação. Como você está dizendo aqui, bacana, vamos lá. Eu sei que quando deu com 13 anos, ele perdeu a mãe, com 19 anos o pai se foi, com 20 anos o pai, em segundas núpcias, recebe uma madrasta para ele, que tem 3 meninos, o pai já tinha mais 3. Resultado, a madrasta morre de lepra, e ele tem, sabe, nojo daquela lepra, ele disse, sei lá, quero saber desse menino. Tem mais, quando estava ainda no plano espiritual, ele disse que não ia casar, porque ele ia se dedicar só ao exercício mediúnico, a missão de mediunismo, de mediunidade dele. Esqueceu tudo, não era para casar, casou. Resultado, os 6 meninos, os 6 órfãos apareceram na vida dele. Mas ele deserdou do trabalho. Quer dizer, quantas e quantas e quantas vezes nós acordamos com os instrutores responsáveis pela nossa reencarnação, dizendo mundos e fundos, e falhamos quando aqui chegamos. Ok? A outra é uma história muito interessante de um abade, de um padre lá na França, que ele estava numa missa, na missa de um outro padre, e ele estava aqui como ajudante. Aí, de repente, uma voz, quer dizer, ele era médium, né, audiente, né? Ele estava assistindo a missa, aí, de repente, uma voz dizia para ele, consagra tua paróquia ao Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. Tu não tá com nada. Tu até hoje não fez nada. Isso aqui não vale muita coisa, não. Tudo que você fez até aqui não tá com nada. Consagra tua paróquia. Aí ele ouviu isso uma vez, enquanto o padre amigo dele estava rezando a missa.
ouviu uma, ouviu duas, achou que estava pirando, e depois ele começou a ouvir de novo, consagra a tua paróquia. Aí ele resolveu criar uma espécie de estatuto, todo um programa de uma tal arquiconfraria do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. Quer dizer, enquanto ele era só um padre, essa voz dizia que não é isso, não. E essa arquiconfraria é uma das coisas maiores que tem lá na França, de Nossa Senhora, pela história toda. E depois esse rapaz, esse abade, o nome dele é Degenetes. Ele era da Igreja Católica. Mas depois ele como ele desencarnou, e no plano do invisível lá, ele conhece o Espiritismo e aceita o Espiritismo. Né? E ele conta uma história muito interessante. Uma mulher estava sem emprego, e de repente uma voz diz assim: procura na rua Bernardo Figueiredo, número 516, a Dona Maria, que ela tem um emprego para você. E a mulher aceitou. A ideia foi bater lá. Bateu na porta e disse: não é porque eu vim atrás do emprego. Aí a dona da casa: emprego? Eu. Como é que você soube? Disse: não, uma voz hoje de manhã disse que eu viesse aqui procurar essa senhora. Realmente eu estou procurando um emprego, mas eu não tinha anunciado em canto nenhum. Aí a mulher que foi atrás do emprego olhou para dentro de casa e viu um retrato lá de um rapazinho. Ele disse: olha, e quem apareceu para mim e me deu essa dica do emprego foi aquele rapaz ali. Ela olhou para trás: meu filho morreu tem 8 anos. Aí isso daí, sabe, consubstancia, ou seja, reforça nele a ideia da imortalidade da alma. Né? Ok? Então vamos lá. Tem muitas histórias aqui. Sabe? Tem o compromisso, tem o exemplo da árvore de Meilei, tem o problema de um médio, dos médios do irmão X, é de um rapaz chamado Calixto. Calixto andava de tamanco e tudo, mas era um médium fabuloso. Sabe? E aí diziam: isso aí é um pobretão. Diziam: é um pobretão. E esse cara é um mistificador, nem sabe se vestir, ele se veste. Quando se veste, o pessoal critica. Aí vai a estudar. Quando tem um pouco mais de... é um gabola. Aí tudo que ele fazia, o pessoal dava em cima. Sabe? Os colegas, os confrades, o pessoal do espiritismo e outros mais. Até que um dia ele cansou. Aí o mentor dele diz: cansa não. Você precisa o quê? Levanta-te e não se aflija, Calixto. Banhe-se uma vez por dia, tome refeições regulares e faça o que puder. O Senhor não exige o impossível. Habitue-se a auxiliar por amor ao bem, contando com a incompreensão natural do mundo. Não vai pensar que isso aqui vai todo mundo bater palma para as tuas coisas. Nada disso. A calúnia não piora ninguém, tanto quanto a bajulação não nos aperfeiçoa. E no final, a pessoa diz lá, né, o André Luiz, a história de Calixto, aliás, o irmão X, a história de Calixto lembra bem a do médium Chico Xavier, né? Acossado por todos os lados. Então, vamos lá, faltando 5 minutos para a gente terminar. Essa história, ela lembra também uma outra muito interessante, que é o Faroleiro Desprevenido, do irmão X, que está em Contos e Apólogos. Eu posso deixar para outra vez contar, são histórias muito boas. Mas tudo isso aqui para a gente... Falei de mediunidade, de recursos mediúnicos alguns, porque eu queria cair nisso. Em Cartas do Coração, Autores de Verso, primeira parte, item 13, médiuns. 1. Médium que apenas vê é espectador. Médium que somente ouve é precioso registro de sons. Médium que apenas fala é um disco importante. Médium que somente escreve é máquina comum. Então, o que apenas vê é espectador, o que somente ouve é um registrador de sons, o que apenas fala é um disco,
o que somente escreve é uma máquina comum. Médium que apenas medita é uma flor imóvel. Médium que somente sonha é um visionário. Médium que apenas ensina é valioso cabide de máximas religiosas e filosóficas. O fulano de tal disse isso, disse aquilo. É só um cabide. Todo mundo bota lá nele, a conta dele, aquela filosofia, aquele pensamento. Por quê? Porque ele é apenas um médium que ensina. Médium que somente crê é uma esperança imprecisa. Mas eu creio, mas também eu só creio. É uma esperança, e ou coisa ruim, é uma esperança imprecisa. De você não saber se vem. Lembra como nós dissemos agora há pouco, que não podemos ter dúvidas? Médium que apenas indaga, que apenas pergunta. É um companheiro fascinado por mentiras brilhantes. É o questionador, né? Que apenas pergunta. Está fascinado por mentiras brilhantes. Médium que duvida de si mesmo, nós vimos agora há pouco, é um barco sem bússola. Médium que duvida de si mesmo é um barco sem bússola. Nós vimos isso aqui há pouco. A gente tem que acreditar, né? Entretanto, e aqui vai o arremate, aquilo é o que não deve ser, segundo André Luiz. Aqui é o que deve ser. Eu tenho máxima convicção de que nós fazemos na nossa casa, de João e irmão Francisco. Com a graça de Deus, e façamos sempre. Com a bênção de Jesus, para fazer valer o título do nosso bate-papo de hoje, do nosso estudo, que é Instrumento Primoroso do Cristo. Que os nossos médiuns sejam instrumentos primorosos do Cristo. Então, vamos lá. Entretanto, o médium que vê e socorre, esse é gabarito, como diz o seu Léo. Então, não basta só ver, é preciso ver e socorrer. Então, o médium que vê e socorre. O médium que ouve e ajuda. O médium que fala e serve. O médium que escreve e materializa os princípios superiores. Ele escreve, mas ele materializa os princípios superiores. O médium que medita e trabalha. O médium que sonha e edifica sob a inspiração do alto. O médium que ensina o bem e pratica esse bem. O médium que crê e age de acordo com a própria fé. O médium que indaga e valoriza o tempo com esforço sério nas aquisições de amor e sabedoria. O médium que acolhe a dúvida construtiva por algumas horas e consagra a bênção do dia ao santo labor da caridade e da luz, nos serviços de elevação da terra, será sempre instrumento precioso do Cristo. Então, o médium que faz tudo isso aí, vê e socorre, ouve e ajuda, fala e serve, escreve e materializa os princípios superiores, medita e trabalha, edifica sob a inspiração do alto, ensina o bem e o pratica, crê e age de acordo com a própria fé, indaga e valoriza o tempo com esforço sério na aquisição do amor e da sabedoria, que acolhe a dúvida construtiva por alguns momentos e transforma isso em alguma coisa útil, será sempre instrumento precioso do Cristo. Em qualquer tempo e lugar, cooperando com o Mestre, nosso Senhor, na redenção do e na glorificação da vida. Terminou. Toda essa nossa preleção tinha por
objetivo chegarmos a isso aqui. Ok, Felipe? Beleza, Tarcísio. Antes da gente passar para prece, para a gente encerrar, né? Só cumprimentar aqui as pessoas que a gente não cumprimentou no início, né? Cumprimentar aqui o Eduardo, um grande amigo, mora nos Estados Unidos. Cumprimentar aqui a Solange, está sempre conosco. Arlete, o Luciano também está conosco. Meu amigo Luciano. Gorete dizendo, Tarcísio, que gosta muito das suas palestras, fortalece na fé e no conhecimento. Sofria muito antes por não entender as coisas que aconteciam com ela, né? Legal, Gorete. Muito bom, viu? Não sou eu não, Gorete. É você que tem que abre o coração ao entendimento e à receptividade boa do ensinamento do Cristo. Eu sou o instrumento precário, que aqui estou na condição de medianeiro do conhecimento. Mas bacana você ter entendido, né? A gente entender. E isso é o Espiritismo, facultando-nos a compreensão da vida. E quando assim acontece, facilita-nos a existência pelo entendimento de que não há acaso, nem sorte, nem azar. Não é isso, Felipe? Exatamente. A gente precisa se permitir, né? Assimilar essas ideias, abrir a nossa mente, primeiramente, e depois o nosso coração também. E só antes de passar para a prece final, já deixar aqui um convite, porque na próxima terça-feira nós vamos receber aqui o amigo Luciano Cícero, lá de Londrina, no Paraná, e o tema da nossa conversa na terça-feira vai ser mediunidade também, né? Olha Nós aí. vamos fazer uma conversa tipo perguntas e respostas, e eu já deixo o convite a todo mundo que está assistindo para na terça-feira, às 8 horas, estar aqui conosco novamente, né? Vai ser uma oportunidade para a gente dar prosseguimento a esse tema, né, que o Tarcísio tão bem colocou hoje aqui na tarefa do médium, né? Nós vamos nos aprofundar um pouco sobre a questão dessa faculdade que nos é natural, mas muito às vezes pouco conhecida, né? Pouco entendida e que causa a muita gente preocupações e perturbações, né, Tarcísio, por não entender exatamente o que é que está se passando conosco por conta disso, né? Exatamente. A gente vem com esses recursos, né? Que é para amar, né? A mediunidade, eu entendo o seguinte: a mediunidade é um sinal de Deus em nossas vidas para que sejamos melhores, para que saibamos acolher o nosso próximo. Então, a mediunidade para mim é isso, sabe? É melhor servir. E se você disser, mas eu não vejo, não ouço, tal, é o seguinte: faça tudo que foi dito aí, vamos amar, vamos estudar, vamos ser melhores, sabe? Vamos melhorar o padrão, nosso padrão vibratório, sabe? Com pensamentos mais elevados, pela prática do bem. Ou seja, fora da caridade na salvação, quando Kardec anuncia isso aí, é a luz que faltava, é amando. Quando amamos, naturalmente essas mediunidades elas vão aflorando e você já as pratica naturalmente na vida. Você dá um passe, você lembra com afeto, você ajuda o outro, sem que necessariamente. É na vida natural. Uma pessoa que está em sofrimento, que alguém fala naquele momento ali, você mesmo, sem nem fechar os olhos, você lembra da pessoa, mentaliza Jesus, manda energia, canaliza energia boa para lá. Você está fazendo a mediunidade com Jesus, sendo um primoroso instrumento dele. Né? É isso. Então, Tarcísio, eu te convido a fazer a nossa prece de encerramento para fechar a nossa atividade de hoje.
Rapaz, se vocês estão ouvindo aí, um liquidificador parou agora. Pronto. Era aqui em casa. Dizer segredos de liquidificador. Vamos fazer a nossa prece então. Vamos lá, bem tranquilos, onde nós estamos, diante dos computadores ou celulares, quem puder fechar os olhos. Agradecidos pela oportunidade de a gente entender que o nosso compromisso aqui é com o amor que o Cristo nos ensinou, Ele que nos é o modelo e guia, que amarmos é a nossa redenção, e que esse amor é algo tão maior em nossas vidas, cujo entendimento é tão simples, que poderia se resumir a fazer o bem ao próximo, fazendo a si mesmo, ser gentil, generoso, amoroso, ser amigo, perdoar, enfim. Do estudo de hoje, fique-nos consagrado em nossos corações que fora do amor fica mais difícil a caminhada. E que amemos, portanto, aprendendo a perdoar. Aprendendo a perdoar. Conhecer-se. Autoconhecimento. Autoamor. E que as faculdades que nos diferenciam tantas vezes podem nos diferenciar um do outro, porque a cada um o seu compromisso, a cada um o seu propósito, a sua missão. Mas que independente de quem seja, de onde se faça a mediunidade mais ostensiva, mais clara, mais evidente, em quaisquer situações, amemos, amemos e amemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou amemo-nos como eu vos amei. As palavras do Mestre. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre tão amoroso, seja com todos nós, encarnados e desencarnados, ausentes, presentes, nossos familiares, abençoando-nos, os nossos lares, os nossos trabalhos, e que a nossa prece agora, o Pai Nosso, de coração, a gente dedique à humanidade, para que ela seja felicitada por esse simples pensamento nosso agora, por uma mudança vibracional que chega ao seu objetivo quando parte de um coração cheio de boa vontade e de amor. Pai nosso do céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Muita paz e muita paz a todos nós. Semana de luz, muita alegria. Que assim seja, meu irmão. Boa noite a todos, um bom começo de semana e até a próxima. Valeu, Felipe, boa sorte. Muita paz a todos.